Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia. Em função da bandeira vermelha, estamos mais uma vez impedidos de fazermos o nosso culto com a presença de todos os nossos irmãos na igreja. Mas isso não é empecilho para louvarmos o nosso Deus, Amém. para estarmos prestando culto ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E agora, nós estamos no tempo de comemoração, de lembrança da vinda do Espírito Santo aos cristãos, a todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Amém. E a todos esses foi concedido o Espírito Santo Glória a por Deus. Deus. Amém, Jesus. Como nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 16 em diante, quando ele diz assim: E eu, Jesus que está dizendo isso, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E um pouco mais adiante ele diz assim, no versículo 23: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Amém. Portanto, meus irmãos, vamos celebrar, sim, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, a presença do Espírito Santo no meio da igreja, porque Ele é este ajudador, este consolador, que não nos deixa esquecer de Jesus e que está nos revelando sempre a palavra do Senhor, revelando a justiça e o juízo de Deus e nos trazendo a noção, a percepção do pecado. Aleluia. É com Ele, com o Espírito Santo, que nós vivemos junto com Jesus, juntos todos nós, a igreja reunida em louvor e adoração ao nosso Deus. Portanto, meus irmãos, nós sabemos que o sinal do Espírito Santo, que é a paz de Jesus, como ele disse no versículo 27, ainda no mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, meus irmãos, quando nós estamos vivendo sob a presença do Espírito Santo, nós temos essa paz. Amém. E é essa paz que nos distingue do mundo, essa paz que faz com que as pessoas vejam em nós a presença de Jesus e que atrai o mundo para esta vida de paz, esta vida controlada pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a cada um de nós durante este final de semana e toda esta semana. Que a paz de Jesus seja o sinal na vida de cada um de nós. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que a pastora Deise irá nos ministrar. Amém. Amém. Bom dia, amados irmãos. Graça e paz. Vamos continuar com a ministração da palavra do Senhor que o pastor Paulo já iniciou. Amém? E como estávamos falando,
nessa semana, no início da semana que passou, estamos celebrado o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o dia em que o Senhor Jesus derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, que está registrada essa passagem em Atos capítulo 2, que nós conhecemos, né? Vamos ler ali um trechinho de Atos 2, quando houve esse derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos aqueles que criam em Jesus. Então, Atos capítulo 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então, aqui na história da humanidade, houve um evento singular, um evento maravilhoso, quando o Senhor derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos os que estavam reunidos ali naquele lugar, sobre todos que estavam invocando o nome do Senhor. O Espírito Santo veio sobre cada um deles e veio como línguas de fogo, veio como um vento impetuoso e mudou, transformou a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Nunca mais eles foram o mesmo. Foram cheios do Espírito Santo e ficaram com ousadia para pregar, para sair. Eles estavam com medo de serem mortos, como Jesus também foi. Mas quando o Espírito Santo veio, eles foram transformados e eles saíram para pregar o Evangelho e muitos foram salvos através daquela pregação maravilhosa. E esse Espírito Santo que veio, que foi derramado sobre toda a carne, ele já tinha sido prometido lá no Antigo Testamento através do profeta Joel. O profeta Joel registra em Joel 2:28, essa promessa do derramar do Espírito Santo. Está escrito: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Glória a Deus. Então aqui havia uma promessa do Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. Todos nós, amados irmãos, podemos ser cheios do Espírito Santo, porque essa promessa já se cumpriu no dia de Pentecostes. E Jesus também, quando esteve aqui na terra, ele também prometeu que traria o Espírito Santo. Na leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João 16, a qual o pastor Paulo já mencionou no início do culto, mas vamos lembrar o que Jesus falou. Jesus disse que ele estava para subir ao céu, mas ele não nos deixaria sós, ele enviaria o Espírito Santo. Amém? Então ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por não crer em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Então, o Espírito Santo é o nosso Consolador, que o Senhor enviou após ter subido ao céu. Nós não estamos aqui sozinhos, no meio dessa pandemia, no meio de tanta dúvida, no meio de tanto medo, nós não estamos sozinhos.
Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador, que nos consola, que nos anima, que está conosco e estará conosco todos os dias até a consumação do século. E esse Consolador, o Espírito Santo, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é ele que nos condiz a toda a verdade, né? Quando nós temos o Espírito Santo em nós, somos cheios do Espírito Santo, nós vamos conhecendo toda a verdade. E nós não somos apanhados por nenhum engano, nenhum erro. E quando nós temos o Espírito Santo, nós glorificamos Jesus, porque o Espírito Santo sempre leva a glorificar Jesus. Amém? Então, o Espírito Santo, essa promessa do derramar do Espírito Santo, ela foi cumprida em Atos 2, quando o Senhor derramou o Espírito Santo sobre toda a carne e aquelas vidas foram transformadas. Hoje, nós temos acesso ao Espírito Santo. E como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Então, Jesus, ele nos ensinou, quando ele, em Lucas 11, ele nos ensinou como ser cheio do Espírito Santo. É um modo bem simples, é orando, pedindo e buscando, como está escrito. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus! Então aqui está Deus, Jesus, nos ensinando como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Como? Orando, pedindo, buscando, batendo, desejando. Quando nós desejamos ser cheios do Espírito Santo e pedimos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo. Aqui ele diz, porque o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meu amado irmão, você deseja ser cheio do Espírito Santo e ter a sua vida transformada? Basta buscar o Espírito Santo, basta pedir, basta bater, basta buscar, desejar de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, desejar mais do que tudo que você possa querer. Comece a desejar, comece a pedir e a buscar, e você vai ser cheio do Espírito Santo. E essa experiência de ser cheio do Espírito Santo não é algo que deva acontecer, uma experiência isolada, uma única vez da vida, não. É algo para todos os nossos dias. Todos os dias devemos buscar o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo. Como está escrito em Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos do Espírito é uma ordem de Jesus. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo. De que forma? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Se assim nós andarmos, nós seremos cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa. E obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo que é derramado nos nossos corações. E como o Senhor nos ensinou, eu oro agora, eu clamo, eu peço, eu bato, para que todos os nossos irmãos aqui, todos que estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, possam desejar o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Paracleto, aquele que nos ajuda na nossa caminhada. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada vida aqui e derrama, Senhor, o Espírito Santo
nessa manhã sobre toda a carne que está assistindo esse vídeo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.